Triângulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. E estamos aqui reunidos em mais um Café com Não, no barquinho. Como é que é mesmo? Faz tanto tempo que eu não falo isso que eu já não sei mais. Estamos aqui com o Tan, Thiago André Monteiro. Tudo bem, Pedro? Bom estar aqui no seu podcast novo. Estamos aqui também com a Carol, que é estreante aqui no barquinho. Não sei. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem, nossa, eu realmente tô muito emocionada de estar participando desse programa hoje. Você é uma privilegiada. Realmente. Privilegiada. É isso aí, eu tava pra gravar aqui com a Carol um Café com Prosa, mas aí piratearam o nosso computador aqui, entrou um barquinho no meio do caminho, e estamos aí, Pedro, Thiago e Matheus no barquinho. Você ia gravar um Café com Prosa, mas aí acabou chamando a gente pra um Café com Bobagem. Nossa, essa só a velha guarda que vai pegar, hein? Antigamente as piadas ruins ficavam comigo, mas aí eu perdi o... Ainda tem tempo, Thiago. Você sempre nos surpreende, Thiago. Não espero menos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Bom, você não está no podcast errado. A gente trouxe então aqui o pessoal do No Barquinho. Se você não conhece, shame on you, paciência. E estamos aqui no Café com Prosa, Ictus Podcast /NB no Barquinho. E como você já sabe, a gente sempre começa com o nosso dicionário. E sim, nós vamos fazer o dicionário em 5 pessoas. Para quem não conhece ainda, o nosso dicionário é uma brincadeira onde cada participante desafia outro para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto da nossa conversa. Cada uma dessas palavras vale um cupom de desconto de 10% na sua primeira mensalidade lá no Clube Ictus. Lembrando que a palavra não tem nenhum acento lá como cupom de desconto e que ela tem validade só de uma semana, contando da data de lançamento desse podcast. Então, a gente fez um sorteio prévio aqui e eu, Tan, vou desafiar o meu xará Thiago com a palavra Pleiade. Tudo bem, Thiago? Beleza, tudo bem. Eu vou desafiar... Não lembra. O Pedro. O Pedro, né? Vai ser o biólogo. O biólogo. Que vergonha. Eu vou desafiar o Pedro a usar a palavra autóctone durante a conversa. Beleza. E eu vou desafiar a Carol a usar a palavra Zaragatoa. Zaragatoa, beleza. Bom, eu vou desafiar o Matheus com a palavra anuência. Vamos ver se eu vou conseguir. E eu vou desafiar o Tan com a palavra dandy. Dandy. Só pra deixar claro aqui, vai ou não vai valer aquilo que a gente falou em off antes, o meu uso, né? Vale, opa. Por mim vale. Beleza, então ninguém reclame depois que eu usei errado, mas beleza. Mas só pra deixar constado aqui, a título de cupom de desconto, Dandy é D-A-N-D-I, ok? Beleza. Bom, eu já tenho essa ideia de trazer vocês pra bater um papo com a gente já tem muito tempo. Eu não sei nem se eu já tinha contado essa aí pra Carol ou não. Olha, não lembro, mas você nem precisava ter me consultado, essa é a verdade. 2 coisas aconteceram, né? A primeira foi o quase retorno do No Barquinho, que fez um estardalhaço na internet brasileira. E a segunda foi a gente ter criado o programa Café com Prosa, porque ele era um programa carta coringa, que só vinha em meses que tem 5 terças-feiras, então ele acontecia quase nunca. E aí, como ele muito passou... sua cara isso, Tan. Por quê? Aconteceu no mês tem 5 terças-feiras. Não, é assim, Falando que a gente tinha um programa parecido que a gente colocava sempre, lembra não? Que a gente colocava um programa na sexta-feira que não tinha... Eu sei, mas toda essa... Não, mas a gente tinha que dar um jeito, Pedro, porque a gente tem programa toda terça. E assim, é certinho. Primeira terça é um, segunda terça é outro. E aí vai mudando o programa de acordo com a terça-feira do mês. E aí não tinha o que fazer com a quinta, terça-feira. Falei, vamos inventar um negócio aqui que não vai ter quase nunca, mas não quero deixar sem podcast. Aí a gente criou ele, mas depois a gente reescalonou e promoveu o Café com Prosa pra ele ser mensal. E agora a Carta Coringa é outra. Aliás, um episódio que o Chico Gabriel gravou com a gente que ficou muito legal. Em dezembro acho que a gente vai gravar um outro que não tem nada a ver com esse, né? Mas enfim. Eu preciso aqui começar dizendo que
o podcast entrou na minha vida através do No Barquinho. Não é tietagem, o Ibrahim já ouviu essa história. Comecei a trabalhar numa empresa e eu ficava muito tempo sozinha, porque eu trabalhava com surdos. Então eu literalmente não tinha com quem conversar. E aí eu comecei a pesquisar o que eu podia ficar ouvindo. Eu não gosto muito de ficar ouvindo música, porque a letra da música meio que me atrapalha. Até que eu encontrei um tal de podcast. E aí eu fui pesquisar isso há muito tempo atrás. E aí eu encontrei o Jovem Nerd, que é, né, o podcast super conhecido aí pelo pessoal. E encontrei um tal de No Barquinho. E eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? E aí, eu já gostei da musiquinha, né? Porque faz a alusão do Pedro Thiago João no Barquinho e tal. Se você nunca pegou isso, tá aí, né? O que é, né? A vida, né? A vida acontece. Anos depois, eu descobri que eu trabalhei com o Matheus. Ah, você trabalhou sem saber que ele era do Barquinho? Pois é, olha isso. Meu como Deus. eu nunca me toquei. É o crente agente secreto, né? Ai, ai. Mal-humorado aqui no trabalho. Parece muito com o Matheus, esse rapaz, né? Eu nunca passo isso pela sua cabeça. Não, porque a gente só se falava por e-mail, né? Então, eu fazia algumas solicitações pra ele me respondia, e essa era a nossa relação de trabalho, né? E ele nunca assinou com Seja Melhor, né? No trabalho não dá, né? Tem uns certos limites, né? E o Ibrahim, gente, eu não sei se o Thiago vai contar aí, o Tan vai Pode contar. contar, eu sem dó. O Ibrahim entrou com a gente lá no início do Clube Ictus. O Ibrahim foi o idealizador do nosso logo, mas mais do que isso, o Ibrahim ele entrou como nosso parceiro. Ele ia ser nosso sócio, a gente ia abrir o clube em 3. Isso. Eu, a Carol e o Thiago. E aí, na hora dos 48 do segundo tempo, ele abandonou a gente e foi trabalhar numa coisa muito mais chata do que o Clube Ictus, né? Não sei se a galera sabe que vocês gravam por vídeo, né? Quando a gente gravava sem ver a cara das pessoas. Então é até engraçado ver o Matheus fazendo as caras engraçadas e falando sério. É a primeira vez que a gente grava por vídeo, né, Silvio? A gente nunca fez isso. Não, minto, a gente já fez sim, que foi a gravação fez sim. do... A gente gravou do Cine Galileia lá do... É verdade, não é? Depois a gente pode Verdade. contar algumas coisinhas, mas eu percebi na Carol, na microexpressão aqui, metaforando, microexpressão do Zigmático O, que ela ficou ressentida do Thiago. Eu fiquei esperando aqui o Thiago fazer a piadinha pra perguntar pra Carol se ela apresentou o No Barquinho pros surdos. Não. Tá A gente fez um enferrujado. podcast sobre surdos, né? Podia ser esse. É verdade. Pois é. Não, mas não, eles não tinham muita paciência para essas coisas, enfim, não apresentei. Mas apresentei para os poucos ouvintes que trabalhavam comigo. Alguns gostaram, né? E vai do gosto também, pessoal, né? Da galera. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é purista da abertura? Tinha a primeira, que era uma criança meio falada, e... E tinha a segunda, que muita gente vinha falar, essa abertura é ruim, não sei o que lá, a gente que é antiga. Era aquela banda que foi na confraria, não é? Sim, gravou? na Djaú, isso. Não, gente, aqui eu sou fã de carteirinha, entendeu? Eu gosto de todos os programas, com as meninas, só vocês, com os convidados. Eu também conheci o Paulinho e a Adri por vocês, então eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, isso aqui é a verdade. Então... Como é que começou o Barquinho? Sei lá, vocês conheceram, que eu saiba, nos chats de comentários do Irmãos.com, é isso? Foi. Na época que ainda existia comentários civilizados na internet. Exatamente. Hoje ninguém nem comenta em post de site mais, né? Tudo rede social. Ou em rede social, ou YouTube, só que aí é terra de ninguém, né? Uhum. Agora blog mesmo, post, não tem mais, né? Até porque, tipo, as ferramentas de podcast agora, Spotify, esse tipo de coisa, nem tem interação, né? A pessoa só ouve mesmo. E na nossa época, sei lá, era uma das coisas mais importantes, era os comentários, né? Comentários e e-mails. Tanto é que a gente dedicava uma parte do programa especificamente pra isso, pra ouvir o que os nossos ouvintes diziam sobre o que a gente falava, né? A participação deles. E aí, por causa disso, a gente passou a conhecer muitos dos nossos ouvintes. Mas
como começou mesmo no barquinho, como você falou, foi nos comentários dos irmãos.com e no Twitter, porque a gente saía do comentário e passava a semana todinha trocando ideia no Twitter, brincando, zoando um ao outro. Vocês nunca tinham se falado antes, nem um não conhecia o outro. Não. E entre o mar de ouvintes que comentavam, como é que saiu? Ah, vamos chamar o Pedro, o Thiago e o Matheus, e não o João. Na verdade, eu lembro que eu comecei a escutar podcast, não sei o Matheus e o Thiago, mas eu lembro que eu comprei um iPod na época e tinha lá o aplicativo de podcast. Falei, deixa eu ver o que é isso. E aí achei também o Nerdcast e fui atrás de podcast cristãos. Aí achei, na época, o JV na Estrada, né, que é do Jovens da Verdade, que por conta deles conheci Irmãos.com, que na época, não sei se a Carol pegou, mas na época tinha o Toma Essa, Irmãos.com, eles faziam a piadinha. E falei, deixa eu ver o que é esse Irmãos.com. E aí fui pro Irmãos.com. E aí comecei a escutar Paulinho, Adria, Sara, o Marcelo, o Juliano. E eu lembro que teve um momento lá que eles iam gravar sobre Deixados para Trás, a série de livros, né? E eu era fascinado por Deixados para Trás. Entre cursinho e faculdade, eu meio que li a coleção inteira, assim, e gostava muito desse tema. E aí eles iam gravar e eles falaram assim, a gente vai fazer um concurso entre os ouvintes, algum ouvinte que queira participar com a gente. Falei, nossa, chegou minha vez, né? Vou... Aí fiz aquele fanservice, tirei foto dos livros, da coleção que eu tinha, falei que eu tinha lido. Por isso que te zoaram por tanto tempo por causa desses livros, né? Exatamente. Inclusive, acho que eles estão aqui atrás, em algum lugar aqui em cima. Eles estão aí. E aí eu mandei, mas um amigo que era de São Paulo, que eu também só conhecia pela internet, mandou também, chamava Paulo. O Paulo e o André responderam, falaram, vocês foram escolhidos, tal, não sei o que lá, mas tipo assim, eu acho que pouquíssima gente tinha mandado o e-mail, enfim. E aí a gente gravou, foi muito legal, foi da hora pra caramba, e aí eu mantive contato com o Paulinho. Em outras vezes a gente começou a gravar. E por eu ter gravado, eu fiquei de olho nos comentários. Queria ver o que o pessoal tava achando, aquela coisa, né? Tô ligado como é que é isso. Eu lembro das minhas primeiras gravações. E aí foi assim. Aí a gente conheci o Matheus, o Thiago. Tinha mais gente, o pessoal do Achando Graça também. O Chico Gabriel. O Chico Gabriel. Então tinha muita gente naqueles comentários desses posts e a gente ia conversando. E aí, conforme ia participando, a gente também ia conversando. E engraçado que cada um, acho que nós três estávamos passando por momentos complicados de igreja local, de decisões difíceis, de crises, assim, na fé ou na igreja. Acho que foi do Thiago ainda que surgiu a ideia. A gente podia fazer um podcast. Eu falei, putz, será que vai dar certo isso, né? Não lembro as ferramentas de chat digital que tinha, mas a gente conseguiu improvisar um chat que era o Google Docs. Então a gente abria um documento, compartilhava entre os três e ficava batendo papo. Escrevia Pedro... Né? Na época era tudo mato. Não tinha Telegram, não tinha WhatsApp. Não tinha Telegram, não tinha WhatsApp. E a gente tem tudo isso guardado, tá tudo lá nos docs. Tanto que ficava um documento gigante e a gente falava, vamos abrir um novo doc. E o dia todo alguém escrevia lá, a gente comentava, e aí foi nascendo a ideia. Aí a gente pensou, o que a gente pode fazer? Qual que é o tema que a gente pode usar? Aí a gente começou a pensar nisso, não tem já tinha o Irmãos.com, tinha o JV, que tinha uma pegada diferente, e a gente falou assim, a gente podia fazer uma pegada mais descontraída. E aí surgiu a ideia de fazer um tema sério, um tema descontraído, né, pra dar uma variada. E aí começamos a tentar entrar no tema, né? Assim, que tema que a gente pode falar? Tem Pedro, tem Thiago. Eu lembro que a gente chegou à seguinte conclusão: a gente não quer nenhum nome que tenha nem pod e nem cast. Já éramos. Muito assim, não sei o que ela quer. Estávamos à frente do nosso tempo, né? Exatamente. A gente determinou isso antes de escolher o nome. Não vai ser nem pod e nem cast no nome. E aí a gente partiu pra tentar arrumar um nome. Foi muito legal, porque, assim, a gente acabou começando, aí surgiu No Barquinho, surgiu a ideia da música do No Barquinho. E aí, conforme foi passando o tempo, o mais engraçado, né? A gente cresceu Irmãos.com, né? A gente se conheceu Irmãos.com, e depois o podcast foi pro Irmãos.com, né? Foi uma coisa autóctone. Tava no feed deles, não? Eu não lembro só se eles tinham um feed diferente, eu acho que era só no site. Mas foi na época que o Bibo também entrou lá e que também deu a explosão do BTcast. Foi bem na mesma época. Quando a gente escolheu o nome no Barquinho, com o nome veio o universo junto. Porque a gente passou a usar o tema náutico, vamos dizer assim. Como nós éramos Pedro, Thiago e Matheus, temos nomes de discípulos, nós passamos a tratar os nossos ouvintes de discípulos, nós já chamávamos de ouvintes. E-mails e comentários a gente passou a chamar de epístolas.
Então, Aliás, junto com o nome no epístolas barquinho... e heresias, né? Que seriam as críticas, né? Isso. Isso aí. Não eram as heresias. Mas é muito legal ver esse negócio que nasce meio que sozinho, né? No Ictus foi a mesma coisa, assim. A ideia do nome dos planos infantis, do nome dos Peixe programas. grande. Peixe grande. O próprio Peixe Grande caiu assim que... Eu nem lembro. Você lembra como que surgiu ele? Eu acho Não, que o Thiago eu não tava lembro. discutindo ainda, Thiago. Eu quando- tava nessa Foi época, muito no tava. começo, né? Foi bem no começo. Peixe Grande tem eu tudo a achei ver. muito legal, cara. Eu achei muito legal, porque o Ictus já começou bem estruturado. Tinha, isso que eu falei, tem um universo, tinha um universo criado. Isso aí facilita muito, cara, pra você criar em cima. Verdade. Eu lembro que algumas sessões da nossa finada revista era Caiu na Rede, pescaria, enfim. É legal porque, né, é uma coisa conhecida por todos, né, relacionado ao universo náutico também, ao mesmo tempo que a gente conseguiu não repetir, né, por exemplo, nada do No Barquinho, né. Mais ou menos, né? A Então- gente tem hoje uma história de pescador que parece um pouco repetido com alguma coisa que eu conheço. Mas, ó, só pra deixar registrado, eu entrei em contato com vocês três pedindo autorização, hein? Mas quem, mas- quem ajudou a criar o A-Deriva foi você, o A-Deriva. É foi- verdade. Na verdade, foi o Tan e o Chico, né? Que é o Chico. Na verdade, era um texto que o Tan mandou pro site. Exato. Aí o Chico pegou o texto e sonorizou, né? Da cabeça dele, né? Da cara do nada. Aí todo mundo, pô, legal isso aqui. Mas Foi explosão de cabeça, porque não existia. Depois, Não, mais pra é frente, verdade. começou a surgir até seculares, vamos dizer assim, Nossa, eu lembro que a gente ficou todo pilhado quando ele apareceu na lista do iTunes, lembra? Se tem uma coisa que dá orgulho, assim, do trabalho do Barquinho, foi isso, cara. Aí quando começou o podcast, a gente ficava nos comentários daí do site, e aí vinha muita gente. Então a Jaque Lima, né, apareceu o Tan, apareceu o Chico, o Alex Fábio, o Lucas Teles. E a gente começou a pegar uma amizade. O Saz, né, que se dispunha a fazer as imagens no começo, era o Thiago que fazia. E ele falou assim, meu, tá muito feio isso daí, eu preciso ajudar. Inclusive, acho que eu lembro que ele entrou, acho que um pouco depois que eu casei. Eu lembro bem disso, porque eu lembro que eu voltei da viagem escutando o podcast do Cine Galilé que a gente tinha feito do show de Truman, eu acho. E eu lembro que era o Thiago que tinha feito, que era aquela escadinha, né, no final do filme, Eu né? lembro. E foi logo depois, assim, que o Saz entrou, né, final de 2012. É muito legal ver, assim, tipo, muitas coisas surgirem, apesar de ser num nicho cristão, de entretenimento para cristão, né, que era mais ou menos a nossa pegada. E surgia, assim, o A Deriva, que também tem um nome muito original e a ideia também foi muito legal de, tipo assim, tem uma mensagem aqui nessa garrafa, que história que é essa que está sendo contada? E aí, aquela explosão de cabeça das histórias, dos textos do Tan, tudo. Depois o Delas também, quando surgiu, que é um podcast das meninas, a Jaque Que liderando. deu treta, né, meu? Ai, cara, mas... Também não existia feminino, podcast feminino na também não existia. Isso é muito legal, cara. Porque assim, Não a gente tinha. é crente, e normalmente se diz assim, crente não é vanguarda. Crente é sempre retrógrado. É sempre o último tava que chega, né? ali criando na frente, e assim, foi legal, pô, e foi algo natural, não foi nada forçado pra dizer assim, Mas eu acho que por isso que deu liga, por isso que fez fama. Pela naturalidade mesmo. E a gente tinha muitas ideias, assim no final da massa crítica, assim, de tudo que a gente estava fazendo, a gente estava surgindo ideias de fazer podcasts de entrevista, não sei se vocês lembram, eu não lembro como é que chamava o projeto, vocês lembram? Você lembra? Lembro. Tinha Eu nome, lembro da ideia, não lembro o nome. Né? eu não lembro do nome, chegou a ter nome, chegou a ter logo até, mas a gente executou. E tinha uma que surgiu a ideia de fazer um podcast de devocional, que era uma mensagem diária. Que assim, hoje no YouTube você tem, né? Eu conheço bem, assim, até acompanho, tem o Pão Diário, né? Que são mensagens diárias que eles têm em áudio. Tem aquele Minuto com Deus, que é pelo YouTube também, que é só um áudio. Mas assim, coisas que na época não tinha. E a gente queria fazer do nosso braço, na mão, assim, sabe? O Gustavo, o marido da Jaque, tava querendo pegar esse projeto. Então, assim, a gente tinha muitas ideias, assim, muita vontade de fazer. E uma coisa que eu acho legal também, pra não ficar monopolizando a conversa aqui, é que a gente, tipo, não tinha intenção de fazer dinheiro com isso, assim, não pelo menos pra lucrar, né? A gente fazia porque a gente gostava, a gente tinha prazer nisso e queria... Não fale por todos. Eu lembro do Não, mas- Matheus tentando monetizar sempre, pensando alguma coisa. O Matheus falava muito disso, e eu achava muito justo da gente monetizar pra conseguir pagar pras pessoas que nos ajudavam, tipo, o SAS fazia as imagens, fazer uma imagem toda semana, né, porque daí começou a virar aqui semanal o podcast, né, o Barquinho a cada 15 dias, depois uma deriva um delas, e aí tinha algum outro tema,
e pagar eles para isso, né? Na hora das edições também, que começou a complicar pra gente editar. Então, assim, era um desejo bem grande nosso. Não, até porque, bom, vocês aí agora com o podcast, agora, né? Vocês produzindo podcast aí, e quem tem esse desejo, né? Que agora podcast tá entrando realmente na moda, né? Tal, o pessoal tá conhecendo. O ano do podcast. É o ano do podcast. A gente ouve isso desde 2011. Mas a parte assim mais difícil, principalmente nessa pegada que a gente tinha só do áudio, é a edição. Eu digo que edição do podcast é, sei lá, é 70%, 80% do trabalho. Porque a parte de gravar, que nem a gente tá fazendo aqui, pô, é a melhor parte. Sim. A parte mais prazerosa. É divertida e em tempo tomado é o menor, né? É o menor, é 1, 2 horas, sei lá, no máximo. E, pô, é muito legal, você nem vai passar. Agora, a parte de editar, essa é um sofrimento que a gente tinha muito. E a ideia de monetizar, principalmente, era conseguir ter isso mais profissional, né? E eu vejo que hoje, assim, dificilmente alguém vai começar como a gente começava, né? Assim, do nada, fazendo um podcast muito bem editado. Agora a moda é ligar o microfone, gravar e acabou, né? Sem edição nenhuma, né? E eu acho que a edição do nosso programa ajudou muito a dar a identidade que a gente tinha, né? Quando você fala que a edição é 70%, também é nesse sentido. Não só 70% de trabalho, mas também é 70% da imagem, não, né? tanto, mas porque o cara ouve, é o que vai entrar no ouvido do cara, entendeu? Sim. Você pegar a conversa largadona entre a gente, e eu acho que a gente não teria tido, assim, um impacto tão grande, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que ajudou muito no Barquinho, apesar desse rótulo, né, somos cristãos, eram conversas muito ricas, muito inteligentes, né? Então, fugia muito daquela coisa... Ai, gente, eu vou rasgar isso daqui pra vocês, tá bom? Porque, mas é um sentimento real. Porque não é uma crítica a quem gosta, mas eu tô cansada de... quero ouvir uma coisa diferente, eu não quero usar essa palavra, mas é uma pessoa pregando aqui no meu ouvido, sabe? Eu gostava porque, poxa, tava ali no meu universo, no sentido de que eu tava entre irmãos, né? E ouvindo aquilo que eu vivia, né? Cinema, literatura, enfim, tinha de tudo, né? Então, a gente tenta até trazer isso um pouco pro Ictus, no sentido de que nós somos cristãos, nós temos lentes cristãs, mas a gente lê de tudo que é o nosso universo, aqui é a leitura, né? E eu lembro que isso me dava muito prazer e eu apresentei o No Barquinho para muitas pessoas falando, ó, escute isso daqui, eles têm uma coisa a dizer, uma coisa muito bem estudada, não estão falando da boca para fora. Eu acho que isso faz muito diferencial, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu achei bem legal do trabalho de vocês, de desde o começo ter essa pegada também de trazer, de novo, o secular, né? Trazer não só a literatura cristã, mas, cara, uma visão cristã da literatura, né? Acho que até por isso que até hoje a gente não jogou a toalha 100% do podcast, porque a gente vê que ainda é uma área que não foi ocupada, assim, né? Pelo que a gente fazia e pelo que a gente gostava de fazer, que é dar essa visão de cristão sobre o mundo, sabe? E interagir com as coisas e mostrar que a gente não é aquele cara fechado, e agora muito mais, né, com essa onda política que a gente tá, né, e a imagem que os cristãos estão ficando agora, né, então acho que faz falta isso na internet, e acho que é legal que vocês estão ainda com essa bandeira, assim, sabe, numa área muito importante, né, que assim, se o desafio de fazer podcast é enorme, viver de literatura no Brasil e divulgar isso, eu imagino que deve ser... Não precisa imaginar, a gente fala, é praticamente impossível. É um país sem cultura, assim, porque a gente tem muitos amigos, né, da área de editora e tal, e eu brinco que, a galera acha livro caro, né, 20, 30, 40 reais, mas sai ali pra comer um McDonald's. Pois é. R$30. Pra um, né? Pede um iFood em casa. Pra pra comer em 10 minutos, né? Quanto tempo você fica no seu livro e ainda dá pra o outro ler. Outro lê, ainda você vai poder ler mais pra frente, aquilo que você leu vai continuar, né, no seu conhecimento. Então, acho que
tem muito ainda, sabe, para os cristãos, áreas ainda dos cristãos influenciarem, assim. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Na verdade são duas. A primeira é sobre essa questão do conteúdo, porque de verdade o conteúdo de vocês era diferente. Eu não conhecia quase podcast. Quase não, eu não conhecia podcast. Eu nem lembro como eu descobri o de vocês. Eu acho que foi por causa do Irmãos. E eu nem sei como eu achei o Irmãos. Mas na época eu lembro que eu comecei a ouvir vocês, o Irmãos.com. O do Bibo eu ouvi um pouco, mas cansei rápido. E o Gorila Polar que eu descobri por causa de vocês. Mas também acho que parou e eu cansei deles. Mas assim, eu tenho que dizer, o Paulinho é super parceiraço nosso. A gente grava todo mês o literário. Mas a pegada de vocês era mais legal. Porque, muito pelo que a Carol falou, porque o Paulinho é aquele negócio mais informativo, mais... Sim. Não é burocrático no mau sentido, mas eu acho que vocês entenderam a ideia. E vocês eram despojados, eu não sei. Tan, meu sentimento, tá? Talvez seja porque a gente era muito colaborativo. A gente não criava nada assim de uma cabeça. A gente criava em 3 ou em mais. Porque depois chega a Jaque, chega o Lucas Teles, chega o Sai, chega o Chico, chega você... E a gente tava todo dia lá no chat conversando, trocando ideia. Qual vai ser o tema? Aí a gente fala, tem um tema assim que a gente pode abordar. E a gente sempre fez o seguinte, a gente tentava intercalar um tema sério com um tema descontraído. E esse tema descontraído, ele acabou suprindo uma lacuna que o Irmãos.com deixou. Porque o Irmãos.com lá atrás, Irmãos.com raiz... Era o Irmãos.com, né? mais descontraído, era mais descontraído. Eu não peguei isso. E aí chegou uma época que o Paulinho começou a ter acesso ao pessoal da CEPAL, entrevistar missionário e tudo mais, e passou a ser mais serião. E o No Barquinho entrou exatamente nessa lacuna. E aí a gente investiu nisso, porque tava faltando isso. E aí eu acredito que o nosso estilo de conteúdo, ele era mais despojado, vamos dizer assim, mais diferentão por causa disso. Ele não era, mas isso aconteceu... Ou isso, assim, foi planejado ser assim? Não. Porque, assim, ao mesmo tempo em que vocês eram despojados, divertidos e tal, não era um bate-papo blá sem nada. Tinha conteúdo. Então a pergunta é, esse conteúdo que eu digo é de qualidade, assim, coisas que valem a pena, você aprendia lá dentro, você... no meio da brincadeira, assim, sabe? A questão é se vocês se preocupavam em, não, a gente tem que gerar um conteúdo. Ou, vamos só se divertir e o conteúdo vem no automático. Como é que era isso? Tanto o Pedro, quanto o Matheus, quanto eu, nós gostamos muito de ler e estudar, conhecer sobre teologia, escutar sobre teologia. E isso acaba entrando na gente. E isso sai naturalmente. A gente não... Chegou uma hora do No Barquinho que a gente não fazia pauta. A gente escolhia o tema e ia gravar, de tão natural que ficou o negócio. No início tinha mais pauta. O primeiro podcast, por exemplo, a gente passou 15 dias fazendo uma pauta com mais 5 pautas. E foi meio estranho ainda, né? Não combinava com vocês ainda. Muito. Nossa, até horrível. Uma curiosidade, quando a gente gravou o podcast, ainda não tinha nem nome, não tinha nada. A gente, resolveu gravar um dia assim, vamos gravar. E gravamos assim, sabe? Quem vai editar? Todo mundo fugindo. Aí o Pedro falou, deixa que eu edito. Nunca tinha mexido em nada. Como ele tinha um Mac, era mais, sei lá, era mais fácil de mexer, alguma coisa assim, não sei o que é. Aí ele foi lá, foi querer fazer. E aí foi, cara, saiu. Acho que isso no começo não estava tão claro, mas eu acho que todos nós, pelo menos do que o Thiago falou, a gente gostava dessa fase do Irmãos.com, que era mais essa conversa de amigos, que indo lá pro Nerdcast, que também hoje já não é assim muito, né? Era uma conversa de amigos, sabe? E aí, a partir do momento que, como o Thiago falou, os irmãos, o Paulinho começou a ter mais acesso, tipo, Ed René, Ariovaldo, sabe? É um conteúdo excelente, cara. Não, mas assim, não é o que a gente gostaria de fazer. Eu acho que essa questão do papo, eu acho que era um pouco proposital, sim, justamente pelo fato da gente escolher querer fazer um tema sério, um tema descontraído. Complementando até o que o Thiago falou, né? A gente sempre foi atuante nas nossas igrejas locais, a gente estava passando por um momento de conflito. Na nossa época, pelo menos para mim,
o Irmãos.com foi uma explosão de cabeças, assim, sabe? Tipo, saí do meu mundinho do presbiteriano, que era naquela coisa, né, bem congelante, assim, e abriu vários caminhos, assim, várias coisas diferentes, que eu falei, existe vida, sabe? Fora desses muros aqui onde eu cresci. E é interessante então, a química de vocês, porque você é presbiteriano, o Thiago na época era pentecostal, né, Thiago? Eu era pentecostal, exatamente. E o Matheus já era batista wesleyano, é isso? Batista Nazareno. E ainda assim, muito diferentes, deu uma química muito louca. As mesmas crises que o Pedro vivia na presbiteriana, eu vivia na igreja pentecostal. E a gente se encontrou, cara, na internet. Foi um match total, assim, nós três, na verdade, sem né? Tinder ainda. As mesmas críticas. As mesmas críticas que um fazia o sistema, o outro fazia o sistema também. Só que assim, em vez da gente querer destruir, a gente criou uma coisa pra fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, o que a gente discutir aqui, a gente quer que a galera leve pros seus grupos de amigos, leve pra sua aula de escola dominical, pra dentro da igreja, e a gente sempre reforçou isso nos podcasts. Galera, isso que a gente tá falando aqui não é pra fazer você sair da igreja, pelo contrário. É pra te fazer abençoar as pessoas da sua igreja. É isso, nosso propósito sempre foi esse. Acabou sendo uma terapia pra gente, assim, de certa forma, né? Porque a gente tinha nossas catarses, assim. Mas também era uma ideia de fazer isso, da gente querer também se divertir. Tanto que o segundo podcast foi Cariocas versus Paulistas, que contou com a Sara. A gente puxou a Sara, fizemos ela dormir na gravação, coitada, porque não tinha prática nenhuma ainda, mas eu, pelo menos, procurava sempre estar buscando. Tá aparecendo algum outro podcast cristão? Vamos conhecer quem são. Então, na época, tinha o Massacrente, a gente entrava em contato com eles. Tinha o Achando Graça, a gente entrava em contato com eles. Tinha o 2 em 1, que era um cara de Campinas lá, que eu falei, nossa, quem que são esses caras? Mas vamos baseado na palavra, lá do Nordeste. Baseado na palavra, cara. Todos morreram, né? Os Cabracast. Aliás, que continua firme é o PADD, que é lá do Sul, que pelo amor de Deus. Mas o PADD começou bem mais tarde. Não, começou mais tarde. Mas no 2 em 1, por exemplo, foi onde, por conta da gente escutar, a gente conheceu o Davi Luna, o Júnior Luna, o Davi, que assim, na parte final do podcast, foi um cara que você chamava e você tinha garantia de dar risada, porque ele o jeito espontâneo dele, ele fazia muito a cabeça do Orelha, sabe? Aquele que não conhece o assunto, e ele puxa, e ele tentava puxar de um jeito para um entendedor básico, assim, que falava, isso é demais, isso é muito bom. É pagar de leigo, né? Isso é muito importante, cara. Mas ele realmente era leigo. Ele era leigo. Mas é importante isso, porque você traz ouvinte, né? E ele puxava para uma linguagem muito juvenil, eu não sei se é palavra, se vier usar outra palavra, mas velho, não é juvenil, mas assim, muito próprio dele. Era do dicionário essa umas analogias muito próprias dele. Ele fazia umas analogias muito próprias. E do 2 em 1 foi onde a gente conheceu o Cacau, que é o Cacau Marques. Que daí ele começou a participar com a gente. Vamos deixar claro. Essa fama do Cacau, que depois foi roubado, né? Porque o Cacau era assim, cara, tem esse tema aqui pra falar, quem a gente pode chamar? Vamos ver se o Cacau participa. Vamos, Cacau. Aí, vambora. Aí o Cacau ia lá, entrava e participava. Se deixasse todo o podcast, o Cacau tava participando. É um cara pau pra toda a obra e ia tá aí até hoje fazendo isso. E tanto o Cacau quanto o BTcast também, na época que o Paulinho mexia muito no site, aí eu ficava opinando junto com ele, tava presente, eu falei, tem um podcast legal, o BTcast e tal, ele foi escutar, o BTcast entrou no Irmãos.com e explodiu. Não é mérito nosso, né, as coisas estão aí, e o Bibo justamente ele fez o contrário do que a gente fez, ele monetizou em cima, porque ele acabou saindo da igreja dele, eu não lembro da treta que foi na época, mas ele acabou achando nisso sustento, e foi que foi, cara, e é referência hoje de podcast de teologia. Só que você não tem uma referência, tipo, você quer escutar sobre teologia, você vai lá, é o papo cabeção lá. Agora, você quer escutar um papo de sair da igreja, quer ir comer com os amigos e ter as particularidades de cada um, a gente não acha mais, eu pelo menos não conheço. E tem um fenômeno também que aconteceu de um tempo pra cá, que todo mundo cristão que começa a produzir conteúdo pra internet, ele não pensa em podcast, ele vai pro YouTube. Mas nós estamos no ano do podcast, pô. Mas mesmo assim, entendeu? Então a galera hoje tá só com o olho lá no YouTube, então podcast... Eu acho que não tá tanto mais, viu, Thiago? Acho que tá mudando isso. Não mudando, mas pelo menos entrando um personagem novo no jogo. Pode ser, mas eu lembro que nós, quando a gente começou com as entrevistas com os peixes grandes, era YouTube. Mas nunca funcionou, né, Carol?
Nunca explodiu, mas a gente usava o YouTube como a ferramenta visual ali, né, para as pessoas acompanharem. E eu lembro que o Tan falou mais de uma vez, vamos começar um podcast, não sei o quê, mas a gente ficava meio assim, né, porque nenhum de nós dois sabia editar e tal. E até que a gente foi entrevistar o Maurício Zagari. E aí eu lembro que no início da entrevista ele falou, gente, posso dar uma sugestão? Por que vocês não fazem disso um podcast? E aí o Tan falou, bora. Eu falei, então bora. E a gente... Você vê que precisa vir um santo de fora pra convencer. Maurício Zagari, que inclusive ouvia a gente, já me confidenciou isso no encontro pessoal que a gente teve numa igreja, bem legal, cara. Mas pra gente, lógico, né, ficava naquela de ver estatística, de ver views, quanto que a gente tá chegando, quantos downloads, mas o que a gente se realizava era com os comentários, era com o feedback, era a interação. Eu acho que era com a criação de comunidade que a gente conseguiu, a galera que a gente conseguiu reunir em volta da gente, sabe? Eu acho que aquele podcast 92... O Alex, cara, aquilo ali foi pra mim, na minha vida, assim, eu guardo com muito carinho. Acho que foi assim, onde a gente conseguiu chegar no nosso ápice, assim, sabe? Frame a tempestade. Um ouvinte nosso que tinha câncer. Ah, eu lembro disso. Foi incrível. Encontrei com ele em umas férias, eu consegui encontrar com ele, o cara tava trabalhando, saiu do trabalho, foi lá e, tipo assim, ele tava num estágio avançado já, super animado, super feliz, era ouvinte nosso, ele tava mandando e-mail pra gente. Mandava e-mail direto. Retroativo, comentando todos os podcasts desde o primeiro. Então, assim, do podcast, a gente conheceu a Jaque Lima hoje tá trabalhando no Mundo Cristão, sabe? Tá lá ela tá comandando a comunicação do Mundo Cristão. Comandando a comunicação, o Saz mesmo, conheceu a Camila, que é a esposa, no grupo do Barquinho, agora tá esperando um filho. Então, assim, são umas coisas, Thiago Ibrahim e a Sara, né? O Thiago Ibrahim com a Sara, né? Que desde o começo lá já tava olha que eu te risco, né? Foi o objetivo do podcast. Por isso que eles acabaram, então, é isso? Foi casar com a Sara. Casei e o podcast parou. Ô, Pedro, aproveitando então já a sua própria deixa aí. Seus números chegaram a quantos? E a pergunta 2 que eu queria fazer é, por que parou? Pelo que vocês já disseram, hoje ainda tem essa lacuna aberta, né? Porque parou é que... É inimizade, né? É só fachada aqui, a gente... O Matheus votou num candidato, o Pedro votou em outro, aí acabou. Eu fiquei em cima do muro. O Pedro eu já sabia que ia ficar em cima do muro mesmo. Não, então, sobre números, eu não acompanho mais, assim, de hoje. Eu sei que a gente chegou a bater 1 milhão de downloads no total, de tudo junto, somado, a deriva. Vocês ficaram quanto tempo no ar? 7 no total, anos. acho que foram 7, seguidinhos, assim, acho que 6 ou 7. 6 e um pouquinho, quase 7, bem seguido. Depois a gente começou a fazer uns mais esparsos. Mas se eu não me engano, até onde eu lembro, o podcast mais baixado foi com o Brother Bíblia, Arte. Que são uns mais recentes, que acho que a última vez que eu vi tava com mais de 10 mil downloads. Para podcast grande, médio, ainda não é muito. O Paulinho deve ter muito mais, o Betcast deve ter muito mais. Mas assim... A média ficava em torno de 2 a 3 mil downloads por episódio. Alguns tinham esses picos a mais, assim. O Podcast 69 tinha um pico de downloads, o Prêmio da Tempestade também tinha um pico de downloads. Alguns saíam, mas ficava em torno disso. Agora, em relação a gente parar, eu acho que foi muito um movimento meio que, não sei se posso dizer assim, mas meio que orgânico. Assim, contexto de vida. O Thiago casou, eu mudei de ambiente de trabalho, porque assim, eu editava muito no trabalho, eu tinha tempo livre no trabalho, então eu conseguia editar muito lá, então eu tinha essa facilidade, e com o tempo eu não consegui mais ter isso, a gente não conseguia mais ter editor fixo. E aí começaram, tipo assim, outras pessoas tinham outros compromissos, a gente não conseguia mais ter horário às vezes pra gravar, foi arrefecendo. E a gente tava numa pancada muito grande de produção, né? Porque a gente tinha vários podcasts dentro do site, uma esteira gigante de produção de conteúdo para colocar no ar, e acabou, a gente foi mudar, a vida foi mudando, eu fiquei desempregado, eu precisei começar a empreender, e aí não tinha mais tempo para editar, porque nessa época a edição tava comigo. Aí a gente começou a tentar se virar e aos poucos a periodicidade foi baixando, a produtividade. Teve alguém que chegou e falou, galera, não rola mais, vamos parar. Não, eu acho que não. Acho que nunca chegou. Matheus, não? Sempre falei. Não, morrer acho que você falou faz pouco tempo. Um negócio importante que vocês falaram até no começo é que
sei se no começo ou fora da conversa, mas é um negócio de periodicidade. Você sempre teve dificuldade pra falar essa palavra, né? Sempre, cara. Eu lembro que eu editava, eu sempre botava a segunda tentativa, assim. A primeira, se não conseguia, a segunda ia. A primeira ia pro fim do episódio, né? Nossa, aquele fim do episódio, cara. Cara, assim, como conteúdo na internet tem que ter o dia, tem que ter o horário, tem que ter... Isso não adianta, não dá pra fugir, sabe? E pra mim, fazer o negócio... vamos gravar aqui, fazer, quem sabe lança. Acontecia muito de a gente gravar e não conseguir editar e ficava semanas ali, o podcast sem ser lançado. Aí pra mim desanimou nesse sentido. Por isso que eu sempre falei que se não for pra fazer um negócio sério assim, pra mim não compensa fazer, né? Eu não considerava um hobby. Eu considerava algo que eu gostava de fazer, mas que eu tava, sei lá, gerando conteúdo, que eu tava fazendo algo que era importante. Então não era um hobby. Aí depois, quando perdeu isso, aí virou um hobby. Hobby, eu tenho umas coisas pra fazer. Mas em nenhum momento foi assim, alguma coisa de tipo, a gente mas não foi entendeu. Não, tanto que a gente ensaiou retornos essa última vez, a gente estava bem empolgado para retornar. A gente tinha uma gravação agendada, a gente gravou mais de um programa, acho que tem uns 2 programas que estão parados, encostados lá no Google Drive. A gente ia gravar um com a Sara e com o Chico, até falando sobre Deixados para Trás, mas foi logo no começo da pandemia. Foi mais ou menos no começo do ano, mais ou menos, que a gente ia gravar. Mas assim, eu não sei dizer especificamente o que aconteceu, mas não rolou. Os nossos horários, o Thiago tá trabalhando bastante com social media, é difícil bater esse horário da gente sentar gravar, aí às vezes acontecia, a gente chamava convidado, aí um atrasa, aí outro não pode, aí vai começar o papo, já aconteceu mais de uma vez, a gente gravar e o assunto das últimas vezes não flui muito, só que assim, primeiro no barquinho a gente começou a gravar 11 horas da noite e foi acabar, sei lá, 2 horas da manhã. Vocês eram hoje chegou 11 horas da noite e a gente tá assim, sabe, morto, cara. O Matheus tava acordando, tava indo trabalhar 5h30 da manhã, pegando a van, eu também acordo cedo pra trabalhar, eu tenho meus problemas com sono, o Thiago sempre podia mais tarde, então era difícil da gente combinar, fora os convidados que a gente sempre foi um milagre a gente ter conseguido gravar hoje. A gente tá gravando, começou às 8 e o Thiago entrou na hora, né? Então, isso nunca aconteceu. Tanto que caiu uma tempestade aqui em Botucatu. Aqui também, tá chovendo aqui em BH. Olha só, outra coisa também, ó, mudei, morava no Rio, vim morar em BH, né, mudei de emprego, mudei de empresa, hoje eu cuido das redes sociais do Melhores Destinos, e assim, é um site gigantesco, é coisa pra caramba pra fazer. A hora que eu tenho... Cadê as promoções? Tá tendo? Na pandemia, né, meu filho? Calma, espera um pouquinho. E pode ficar aqui no Brasil, viajar aqui no Brasil, tá? A gente tá divulgando promoções. Hoje só precisa fazer o Zaragatoa, né, antes de viajar, né? É importante, né? Tem que fazer. Pra fora, se for viajar pra fora. Aqui no Brasil não precisa, não. Pronto. Então, enfim... Então, assim, eu acho que, como eu falo, foi circunstância de vida. A gente não brigou, a gente não discutiu, nada disso. Pelo contrário, o Matheus e o Pedro foram padrinhos do nosso casamento, do meu e da Sara, assim. A gente fez questão de convidar os dois porque eles fazem parte da nossa vida, né? Participaram ativamente. O segundo podcast do Barquinho, a Sara foi convidada, né? E a gente terminou depois casando lá no final. Então... não teve briga, nada disso. Foi só questão de circunstâncias da vida que a gente não controla, assim. Eu, de verdade, eu acredito que a gente consegue ainda voltar, quem sabe. Na época eu tinha 25 anos, o Pedro também. Hoje eu tenho 34, sou casado, já, né, a vida mudou completamente pra gente, pra todos nós. Os temas hoje que a gente se interessa já são temas completamente diferentes do que a gente se interessava na época. As experiências de vida que a gente vive, a igreja que a gente congrega é totalmente diferente. Então, assim, eu acredito que se o No Barquinho fosse voltar hoje, iria voltar um pouco diferente. Mas como nós três continuamos sendo nós três, eu acho que voltaria... um pouco parecido com o que era. Agora eu sou pastor, não posso falar. O Matheus é pastor, e um dos motivos pra ter terminado é por isso. Porque quando tem um pastor, você sempre se segura. Aí dá pra virar um Bible Talk aí, meu. Mas teve o Natius também, que a gente lançou pra tentar pegar essa lacuna do jovem que a gente já não tava alcançando tanto. Verdade. Só que assim, porque o A Deriva também parou
E a gente não tava, né? A gente não estava envolvido no Aderiva. O Aderiva era projeto nunca foi, paralelo, né? Mesmo. Assim. Começou bem forte comigo e com o Chico, mas pensando em escritura, assim, em escrever histórias, eu sou muito sazonal. E não pode, como o Matheus falou, não pode ser sazonal. Eu passo meses sem vontade de escrever e de repente vem um monte de ideia. E aí entrou o Alex Fábio, que supriu muito essa lacuna. A gente começou a abrir para ouvintes mandarem textos, lembra? Era sempre colaborativo. Isso é o que faz parte. E era tipo que fazia. Mesmo delas, a Jaque, quando veio fazer o delas, e a Jaque, ela é muito também assertiva, assim, né? Ela falou assim, ó, eu vou fazer, mas assim, eu vou fazer o número, vou ter um número certo, não quero ficar projeto com isso tem data sempre, pra acabar, ela falou tem data pra acabar. Ela falou assim, quando comentou dela. E foi bem assim mesmo. E assim, foi tudo parando junto. O Natius também, que os meninos que tinham muito mais energia, que tem o Tuller, né, que sabe editar muito bem. Inclusive o Tuller, que foi na primeira confraria oficial, que foi lá na igreja do Mateus, ele saiu do Rio, foi lá conhecer a gente. De ônibus. Mais um que surgiu aí pro mercado vindo do NP, né? Hoje ele que faz a estrutura do Flow Podcast, que é um podcast super conhecido, que tá famoso também por conta dos cortes no YouTube, que era uma coisa que a gente pensava em fazer, né? A gente fazia no Facebook, verdade. Né? Uns trechinhos de podcast, assim, pra atrair. E é o Tuller que tá atrás deles, assim, entre outros grandes podcasts, tá vivendo disso hoje, de podcast. Lá atrás foi ouvinte nosso. Então, assim, a gente tem muito orgulho de toda essa galera, assim, sabe? O Eric mesmo, muita gente com mídia hoje também. Sabe uma coisa que me vem à cabeça quando eu ouvindo tudo isso? Assim, a história do No Barquinho, ela lembra muito, sei lá, um Friends. Quando você começa e junta meio que sem querer um grupo de amigos e aí segue toda a história e vai, um namora aqui, o outro casa ali, o outro viaja pra lá e vão chegando pessoas junto. E aí termina com aquele estilo de filme que fala fulano virou vereador e mudou-se pra... sabe? E eu não sei quem... Tela preta, a foto deslocada pro canto e o textinho. Não, mas isso extrapolou mesmo, assim. A gente criou laços mesmo, assim. De encontros, da gente... De amizades, de amigos que, tipo assim, tem laços hoje que continuam, que se conheceram no barquinho. Tem o Henrique Prete também, que ajudou a gente pra caramba. Né, na fase final, a Natália também. O Paulinho e a Adri se aproximaram mais da gente, apesar disso não aparecer no podcast. Inclusive, acho que a Adri nunca participou do No Barquinho. Acho que o Paulinho participou 1 ou 2 vezes, foi muito pouco. Ela é chateada por conta disso. Hein? Ela né? A gente precisava gravar mesmo, com ela. Ela nunca participou, meu? Eu acho que ela nunca participou do Barquinho, Adri. Porque a gente pegou a fase de crescimento, mas era aquela fase do Paulinho com as crianças que não tem muito controle. Então, tipo, ele fazia a gravação e ela cuidava das crianças, né? Vocês todos estão sem filhos, não? Eu já tive 2 tentativas, mas não rolou. Deus não quis. Levou os 2. Eu perdi é bem difícil, viu? Eu tô ligado, eu perdi tenso. Eu perdi tenso. E levou um ovário da Rê junto. Cara, eu lembro, é verdade. Foi bem intenso, eu quase perdi a Rê no meio do caminho aí. Caramba. Mas aí, o Daniel ainda veio depois, mas a Carol também teve problemas, né, Carol, pra ter o Benjamin? Na verdade, eu tenho ainda. Deus é maravilhoso, né? Porque se a gente vai pensar com os olhos dos homens, eu falava pro Thiago, só não vou adotar cachorro, mas vou tentar tudo que eu puder pra poder ter. E aí a gente tem o nosso pequenininho, tá com 1 ano agora. Que benção. Não, mas a gente vê muito a mão de Deus nisso também, porque a gente perdeu um em 2017, assim, semanas que a gente estava sabendo da gravidez, assim, e teve um sangramento, e o outro foi com 2 meses, né, de gravidez, e o coração batendo, depois o coração parou de bater, aí aquela tristeza, assim, e isso foi bom porque a gente foi investigar, descobrimos que ela tem trombofilia, né, a Paty, é tipo um anticorpo, que vai ter que ter uma injeção na próxima vez que engravidar, então a gente tá nesse processo as injeções são caras, então a gente tá na tentativa ainda, mas já sabemos o motivo, pelo menos um dos motivos bem prováveis, porque o médico da Paty quer fazer já o pré-natal, então assim, assim que, tipo, no 14º dia de ciclo, né, que seria no meio do ciclo, já era pra ela ir tomando. E aí, se não fecundar, volta no 14º. Essas injeções que são caras, cada injeção custa uns R$50, mais ou menos. E é todo dia que ela vai ter que tomar, né? E é todo dia. Então, assim, a gente conseguiu algumas, a gente testou alguns dias, e a gente entrou pelo governo do estado para conseguir essas injeções, só que, tipo, 45 dias para conseguir. Só que aqui a gente é muito abençoado, que em Botucatu tem uma faculdade de medicina excelente, e a gente tem a farmácia de alto custo, que se a gente levar um exame de sangue, mais os documentos necessários, assim, que tá grávida,
já consegue as injeções. É um processo que a gente já tá bem maduro nisso, e Deus tem trabalhado ainda muito com a gente sobre isso. O nosso público também acompanhou a gente, né? E assim, quando eu comecei a namorar com a Paty, eu tinha 21, ela tinha 29. E foi a primeira coisa que a gente conversou quando a gente começou a namorar, foi isso. Meu, e a idade? Vai atrapalhar? Eu falei assim, ó, eu topo enfrentar isso aí. Beleza. E topamos. E a gente casou, ela tinha, eu não lembro se era 36. Então assim, que teoricamente, para uma idade gestacional, já é mais velho, vamos dizer assim. Só que assim, a gente nunca viu barreira nisso. E o texto que foi lido no nosso casamento foi de Abraão e Sara. Então, desde lá, Deus trabalha com a gente sobre isso, sabe? Então, até domingo a gente tá escutando a mensagem. O culto e a pregação foi sobre isso, falando sobre Jesus na tempestade. E foi aquele tapa na cara, assim, que sabe? Falou assim, meu, por que os discípulos estavam com medo se Jesus estava lá no barco? Jesus que era tudo aquilo, por que eles tinham medo? Faltava fé. A frustração para a mulher é gigante, sabe? Assim, o sentido de culpa, o sentido de eu sou responsável por isso, eu falhei. Meu, isso é um peso que a gente não tem ideia, que fica na mente. Hoje ela encontra grupos, assim, ela fez terapia, então isso tem ajudado muito ela em ver, assim, tipo assim, ó, várias pessoas já passaram por isso, várias pessoas usam injeção, várias pessoas perderam, só que não é uma coisa bonita de ser postada na rede social, né? E muitas pessoas têm vergonha, muitas pessoas têm culpa. É difícil até entrar no assunto, né? Como é que você vai chegar? E aí, sim, então? Sim, e aí já lança um negócio desses. Que muitas vezes, assuntos que a gente tratava no podcast, e voltando pro tema, mas muitos assuntos que a gente tratava no podcast, dava esse estalo na pessoa, tipo, meu, não sou só eu, sabe, que passa por isso. E de repente então, nesse aqui tá acontecendo a mesma coisa agora. Pode ser. Por isso que eu quero que isso entre, sabe? Porque eu acho que tudo que a gente passava no podcast não era um conteúdo que a gente estudava e levava para o podcast, ó, estou levando esse conteúdo, como a Carol disse, não era aquela pregação que você ficava, era a vivência nossa, era um pouco da nossa vivência. Então, se tinha uma coisa que eu não tinha vivido, eu ficava de orelha, eu puxava do convidado. E por isso que a gente também chamava bastante gente, porque a gente não é dono da verdade, né? A gente não sabe tudo. Né? E graças a Deus por isso. Vale daí você, a gente... Você sempre foi. Mas isso... Tudo tinha que passar pela minha anuência lá. A gente fingia que passava, né? Então assim, a gente sabe que vai ser da vontade de Deus, então a gente ora, e se o juiz Nico atendeu o pedido da viúva, ele vai atender o nosso. Então a gente pede, mas é do tempo dele. Então a gente faz a nossa parte e aí fica a coisa pra fazer parte, dele. Isso aí, muito importante. É o que tem que vir pra quebrar o gelo, gente, pelo amor de Deus. Até hoje vocês não fecharam quem que era o dono do podcast, né? Tá no... Será que a gente acha chat? Sou eu, cara. Não sei. Mas a gente quando criou... Eu que criei, o primeiro logo fui eu que criei. Não. Ah, o logo, tá bom. Logo? Não, você briga pelo nome, tá? Mas quando a gente fez o podcast, nosso objetivo mesmo, assim, a gente nunca teve o objetivo de ser uma pleiade, assim, sabe? Querer, tipo, vamos nos tornar um grupo, assim, vamos ser intelectuais, tá? Nunca teve essa parada, cara, mas sempre foi nesse sentido de querer edificar as outras pessoas, entendeu? Com as experiências que a gente vivia. Até porque talvez não dá pra imaginar, né, Thiago, você de dandy, né, meu? Você é todo mulambento aí, né? Não, o Thiago, aliás, a foto dele no chat do Irmãos.com era uma foto assim de baixo pra cima, o cara de braço cruzado. Cara alto, né? Eu tenho umas fotos salvas ainda aqui. Eu falo pra você, cara, ó, no Barquinho me ajudou a crescer, no Barquinho me ajudou a amadurecer, a ser mais crente, me deu um casamento, me ajudou a arrumar o emprego que eu tenho hoje, porque o meu chefe falou isso pra mim, que ó, eu escutei o seu podcast e a gente te contratar. E... Olha, legal. Cara, foi legal. E apesar disso, eu tô te contratando. Exatamente. Não, e lá é a mesma coisa, reunião é todo mundo zoeira em cima do Thiago, brincadeira, zoeira, não tem jeito. Mas o podcast, o No Barquinho, realmente, cara, contribuiu muito pra minha vida. Cresci muito como ser humano, como cristão. A gente não tem noção de quem tá ouvindo, né? Quantas pessoas estão ouvindo, até onde vai. Eu falo isso porque eu
conheci vocês como ouvinte, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui gravar com o Paulinho e com a Adriana, eles super gente fina, deixa você super à vontade, mas eu suava, e eu esqueci de falar, porque... Ela virou ouvinte com um fone assim na cabeça. Né? Mas o que eu queria dizer é que... Ainda bem que o Paulinho te deu uma segunda chance, né, Carol? Não é? Obrigada, Paulinho. O que eu queria dizer desse negócio de... O Ibrahim falou que o chefe dele ouviu ele antes de contratar. Semana passada, a gente tá passando aqui em casa, estamos no meio de uma pandemia, né? Apesar das coisas aparentemente estarem melhor, a gente sabe que não estão. Meu marido foi dispensado do emprego dele, né? Enfim, ele também trabalhava na área de turismo, como o Ibrahim. Hotelaria. E semana passada, um rapaz veio no Twitter e falou: olha, eu ouvi vocês no programa do Paulinho e o seu marido tá desempregado. Olha, se ele for de tal área, eu consigo um emprego pra ele, não sei aonde. Legal. E aí eu falei pro Fernando, que é o meu esposo, eu falei: a gente não tem noção de quem tá sendo atingido pela nossa fala, né? Eu agradeci ele imensamente. É uma área totalmente diferente da área do meu esposo, mas eu falei, é Deus, né? É muito impressionante. Eu acho que muito mais do que a gente não sabe quem ouve, a gente não sabe o momento em que a pessoa ouve. Porque, assim, a gente sabe que é Deus manipulando as peças do tabuleiro, que somos nós, e ele simplesmente usa a internet, usa as nossas vidas, usa as coisas que a gente tá sofrendo pra colocar na frente de alguém e falar, olha, meio que como Elias, que ele achou que tava sozinho e aí tem uns anjos protegendo ele e o servo dele fala, agora ferrou, a gente vai ser morto aqui por esse exército. Fala, não, a gente tá em maior número. Eu acho que a gente cumpre muito esse papel com podcast. E até um negócio que é legal de podcast é que às vezes você até perguntou pro Pedro o negócio de números, né? A gente ficava meio assim, né? Número, vamos ver quantos tal. Mas, cara, lembra o seguinte, quantos membros tem na sua igreja? Minha igreja é pequena, a maioria das igrejas, 100 membros, 200, 500. 500 é uma igreja considerável, né? E a gente fala, tipo, sei lá, para 100 pessoas... 500, 1000 pessoas que fazem um download, que se for ver números de internet parece pouco, né? É pouquinho, porque o cara tem milhões de views lá no YouTube, mas, olha a quantidade de pessoas que muito mais do que uma igreja alcança, né? E com atenção irrestrita. Isso é muito importante também. O podcast, ele tem isso. O cara tá focado te ouvindo, tá? Você só está entrando por um canal dele, só pelo ouvido. E muitas YouTube, vezes na igreja o cara tem que ir, né? Olha só, o cara tá vendo, está ouvindo e está vivenciando. Ou no podcast, é só o ouvido. Então você trabalha muito mais com a imaginação dele. Isso é incrível, cara. Por isso que a sala achou você bonito, é isso? Bonito? Não, até hoje ela fala, você tá muito feio, não sei o que eu vi em você. Tô acostumado com isso já. É a magia da edição. O bullying começa em casa. É a qualidade do microfone. E esse negócio de alcançar o público foi o que vocês falaram no começo. Na igreja, na sua igreja, ou vai as pessoas da mesma denominação, ou no máximo um visitante que ou não é cristão, ou tá visitando por visitar. E um podcast, por exemplo, você atinge do presbiteriano até o batista regular, fundamentalista, e isso é muito legal, isso é demais. Eu conheci pessoas entrevistando os Peixes Grandes ou o Café com Prosa, que no final eu falava pro Tam, a minha cabeça explodiu nesse momento, entendeu? Porque são outras visões, são outras vivências, experiências. É muito engrandecedor. É uma experiência que eu vou levar assim pro resto da minha vida. Sem contar a coisa de, cara, eu nunca ia conversar com essa pessoa na minha vida. E de repente ela apareceu, gastou aqui 1 hora comigo e trouxe uma visão de mundo, como a Carol falou aí, totalmente diferente de tudo que eu já imaginei. Só pra vocês terem noção, eu e o Thiago, nós somos batistas e nós fomos um dia entrevistar um pastor em Santo André que trabalha, por exemplo, com travestis e garotas de programa e com pessoas que ele mesmo fala que são à margem da sociedade. E, gente, eu nunca me senti tão acolhida num ambiente que era cristão, né? Porque as pessoas que estavam ali já tinham tido a experiência do novo nascimento, mas que tinham uma vida que eu, dentro da minha bolha, nem sonhava. Era coisa de TV, né? Era coisa que a gente vê no jornal.
E tá ali, eu sentei ali do lado, eu lembro que o meu filho tinha... lá, né? Almoçamos, o meu bebê tinha 3 meses na época, deixei lá com ele, super tranquilo. É família, entendeu? Então, isso eu falo pro Thiago, eu posso não ganhar 1 centavo, mas essa experiência me muda todos os dias. Não me mudou, me muda. É uma coisa mutável mesmo. Ibrahim tá perdendo, sinto muito, entendeu? Poxa. Se ferrou, Thiago. Me ferrei. Não, mas eu sabia que eles dois iam chegar longe pra caramba, cara. O Thiago veio com plano de negócio e tudo, rapaz. Apresentou, botou em cima da mesa assim, ó, vai ser isso aqui, mês tal, ano tal. Rapaz, o negócio não é fácil, não. Cara, e é muito legal também ver o Tan, assim, que tipo, a gente, no podcast mesmo, a gente sempre gostou de chamar ele, e a gente já via, assim, né, quando eu ia falar de algum livro, a gente já sabia. Falei, o Tan vai querer ler trechos e trechos de livro. Agora assim, eu só faço isso, que legal. Exatamente! Cara, E deixar então, uma assim, coisa clara aqui, a gente tá devendo 2 livros pro Tan, que ele mandou pra gente gravar podcast que a gente não gravou. De boa, cara. Tá gravando aqui. É verdade, tem 2 na prateleira. Mas é muito bom ver assim mesmo, o Tan e outras pessoas, assim. Eu tenho também muito orgulho de algumas conquistas que a gente teve, assim, que era de aparecer em listas de sites de podcasts, de assuntos, quando isso ainda tinha, né? Que tipo assim, que nem a gente gravou um episódio, eu lembro que a gente gravou um episódio sobre eleições, sei lá, política para leigos. A gente tinha, eu gostava muito disso também, dos podcasts temáticos, o para leigos, o pra quê, aqueles temas. E apareceu numa lista, tipo assim, ó, podcast sobre política. Aí tava lá o nosso, política pra quê? Meu, podcast cristão, o que tá fazendo numa lista sobre política? Mas alguém escutou, alguém achou que, meu, isso aqui é interessante. E aparecer nessas listas, aparecer nessas indicações. Até hoje, às vezes aparece lá algum tweet, algum no Instagram lá, alguém marcando o podcast. É muito legal ver acontecer, sabe? Ter essa saída desse nicho também, né? E é legal, uma coisa que eu acho legal que acontece de vez em quando também, a gente recebe tweet, ou então gente marcando a gente no Instagram e falando assim, fazendo a maratona todinha, aí chegando lá no finalzinho do podcast, aí olha pro número do podcast, vê a data, olha pro número... 2020. Peraí, o No Barquinho acabou. Não! A pessoa manda pra gente no Twitter. Gente, como é que faz pra continuar ouvindo No Barquinho? Isso é muito gratificante, cara. É muito legal. Oi. Mostra que... Volta NB. forma, Vamos subir a hashtag, né? Volta NB. Hashtag volta NB. Mas a gente costuma dizer, não acabou. Deixa bem claro. O Matheus só que morreu. Pra mim é só uma pausa. É uma pausa, a gente fez uma pausa entre temporadas. Na minha cabeça eu tenho uma ideia ainda pra vocês. Depois eu conto pra vocês. Mas eu ainda preciso negociar umas coisas com a Carol aqui. Eita! Fiquei muito feliz porque o Ictus foi o responsável, pelo menos pra trazer uma saudade aí pra quem tá órfão do NB, No Barquinho. Espero que vocês aí falem, já que vocês não estão ouvindo a gente lá, ouve pelo menos esse episódio lá no Ictus. Quem sabe a gente não herda 10% da audiência que vocês tinham aí, já vai ser um milagre pra gente. Vai ser compartilhado. A volta do NB... Quem sabe? Olha aí. Quem sabe Deus tá usando vocês aí nesse momento e você não tá vendo, meu irmão. Você não tá contemplando, meu irmão. Isso aí é pra mim, pros ouvintes? Pra quem será? Joga no ar, quem pegar, pegou, né? Quem pegar, pegou, deixa cair, né? Tivemos aqui então com Pedro, Thiago e Matheus num barquinho aqui dentro do Ictus, o peixe grande. E se você não conhece a gente, caiu de paraquedas, nós estamos no site ictus.com.br, é ICHTHUS, e em praticamente as principais plataformas de áudio. Aí você vai procurar Ictus Podcast e vai encontrar a gente. E agora vai encontrar um episódio no Barquinho. Se você não conhece, a gente também é um clube de assinaturas, você pode receber kits de livros, tanto adulto quanto infantis, na sua casa. Você pode conhecer melhor lá em clubeictus.com.br. A gente tem episódios todas as terças-feiras e temos uma sequência de episódios, né? Um combo, começando num prefácio, depois um diário de leitura e encerrando num epílogo, onde a gente pega um livro e faz, comentando trecho a trecho do livro, vários episódios aí, para que você leia junto com a gente, seguindo um cronograma de leitura que a gente propõe. Você pode seguir isso tanto em qualquer momento que você encontrar esse livro pelo podcast, ou se inscrever lá no nosso canal no Telegram, t.me/clubeictus, e lá você vai conseguir acompanhar quase que ao vivo, né, Carol?
a nossa leitura e poder comentar também com outras pessoas que estão lendo junto com a gente. E de vez em quando a gente abre um espaço então para falar um pouco de outras coisas que não literatura, como foi essa delícia de conversa que a gente teve aqui com vocês. Queria agradecer demais a oportunidade de ver a cara de vocês. Vocês que estão ouvindo só estão na voz, a gente tá vendo o sorriso de cada um aqui. E eu tava até brincando com o Matheus antes que a cara deles continua a mesma. E outra legal foi ver a cara de boba da Carol, porque ela era super fã, mas dessa vez ela falou. Printa a tela aí, Carol. Precisa tirar uma foto, Carol. Deixa eu fazer um print aqui, todo mundo sorrindo. Cadê o F5, gente? Não foi? Pera aí que não foi, calma aí. Que tristeza. Agora vai. Sorriso, vai. Pronto. Aí. Vou mandar depois pra vocês, velho. Depois eu boto lá no grupo. Gente, muito obrigada. Muito De bom. verdade, eu posso falar que eu zerei minha vida. Ó, Pelo menos essa parte aí do podcast. E é isso, é muito bom quando a gente conversa com pessoas que já fazem parte do nosso dia a dia. Vocês não sabem disso, mas durante anos fizeram parte do meu dia a dia. Então é muito legal. E agora só falta o Pedro pra trabalhar e ter acesso aí a você, hein, Carol? Já trabalhou com o Thiago e já trabalhou com o Matheus. Você precisa criar uns ratos aí só pra ter um motivo pra conversar o Pedro. Torturar algum animal é com o Pedro mesmo. Que horror! Carol, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sou sempre fascinado pelas curiosidades. Qual que é o seu episódio favorito do Barquinho? Ixi. Ou que mais te marcou, sei lá. Nossa, eu gostava muito dos de cinema. O do Truman realmente foi um que eu me aproximou muito de vocês. Depois dele que eu falei, ok, realmente esses caras têm uma outra pegada. Isso é muito legal. Então, o Truman, e o das meninas, com certeza. O delas? Que elas fizeram um programa sobre Ana, foi. Vocês não têm noção, a gente realmente, eu e meu marido, a gente sentava e a gente ouvia vocês. Era uma maratona, então eu só, às vezes, dava uma pausa pra ouvir outra coisa, mas o Mudança de Hábito foi muito legal. A gente precisa lembrar também. Tem muito tema que eu não lembro que a gente gravou, mas... Eu ouvia pouco com a Deriva, então eu gostava. É bom que pelo menos agora tá sendo inédito pra ela. É verdade. Mas é isso, gente. Escolher um é sacanagem, né? Então, o do Truman com certeza marcou, assim. Foi bem especial pra mim. Eu não Vou, tenho inclusive, nenhum... ouvir de novo. Eu não tenho nenhum, assim, que eu lembro que falou, nossa, esse foi o top, assim. Mas eu gostava muito mais dos episódios que vocês eram mais os não sérios, assim. Sério, Tan? Pois é, cara. Imaginei isso, cara. Pois é. Eu fiquei por muito tempo. Eu acho que eu cheguei a falar com o Pedro isso alguma vez. Falei, pô, mas vocês só me chamam pra conversar em episódio sério. Eu quero participar Eu lembro disso. de episódios de zoeira, meu. E aí vocês tinham só como... Não, o Tan é o cara da teologia, né? Porque eu tava fazendo seminário ainda. Ô, Tan, você chamava a gente pra fazer grupo de estudo, cara. É verdade. Lembra do livro A gente fez simulado com o Tan, é verdade. Autoconfrontação, cara. A gente comprou... Eu comprei o livro, pelo menos. Vocês Você todos... fez o grupo de estudo, fez lá a gente tinha tipo uma célula nossa, foi muito legal. Isso foi um tiro no escuro que vocês não têm ideia. Porque, ó, vamos contar como aconteceu isso. Tinha acabado de fazer esse curso no seminário e eu achava o máximo, porque, assim, seminário, antes de eu entrar, eu imaginava que eu ia lá aprender teologia acadêmica, assim. Que os professores iam se preocupar em passar conteúdo teológico pra gente e ignorar a parte prática da vida cristã, Não sei nem se outros seminários têm essa preocupação ou não, nunca fui atrás. Mas eu achava o máximo o seminário que eu tava, os professores se preocuparem com a santidade dos alunos. E aí eu fiz esse curso, ele mudou pra caramba a minha vida. Minha mãe veio de Jundiaí toda noite pra fazer esse curso também. Foi assim, eu trouxe várias pessoas. E aí, eu não lembro se foi o segundo ou terceiro semestre desse curso, onde a gente aprendia a dar o curso, daquilo que a gente tinha tido anteriormente. E eu falei, putz, eu preciso apresentar isso em algum lugar, preciso de cobaias, né? E eu ouvia vocês e acho que eu nunca tinha conversado nada com vocês ainda. Eu falei, cara, vou fazer uma loucura, que eu vou escrever pra um cara que eu... Aquela ideia de você que ouve podcast acha que tá no meio da rodinha, né? E na verdade quem tá falando não tem ideia nem de quem é você. Mas eu ignorei isso e as coisas que Deus coloca na vida, né? E eu falei, vou tentar fazer um aconselhamento com eles. Não sabia nem se precisavam, nada, mas era um jeito de eu participar da conversa também e apresentar algo que eu acreditava que pra mim tinha mudado a vida. E eu falei, eu preciso mudar a vida de mais pessoas também.
E aí eu mandei pra vocês e, surpreendentemente, vocês falaram, legal, vamos. Eu lembro que era às segundas-feiras, lembro até o dia. Ó, só fica aí minha sugestão, se um dia, por acaso, vocês forem gravar o NB Pipoca, Star Wars episódio 8 e 9, tá? Por favor. Talvez não o 9, mas pelo menos o 8. Não chamem o Tam, porque ele ainda não assistiu. Mas... Putz, eu não posso ver, meu. A gente tinha, revelar aqui um bastidor aqui. A gente chegou a cogitar a possibilidade de gravar sobre Star Wars. A gente falando sobre associação, né? Fazer aquela brincadeira que a gente sempre fazia, né? Enxergar o cristianismo dentro de Star Wars, as referências ali dentro de Star Wars, e a gente fazer essa brincadeira. Mas acabou como não é o dando mundo certo. cópia, né? O NB... Mais ou menos. Mais uma vez o NB saindo na mais vanguarda. ou menos. O Iago já faz um negócio mais, né? Aprofundado, tá? A gente era mais sim. largadão mesmo, era... Inclusive, o Iago é um dos ressentidos também. Eu lembro que uma vez ele comentou que a gente nunca chamou ele pra gravar do barquinho. Responde, fala que agora vocês querem participar lá do podcast. Bom, gente, então é isso. O nosso Café com Prosa tá acabando. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, é só digitar lá /Pedro Angela, com 2 L's, Facebook, Twitter ou Instagram. Eu sei lá, procura Matheus M. Soares. Twitter, DBA Matheus, é o melhor. Pra me encontrar, qualquer rede social, inclusive TikTok, Meu Thiago Deus. Ibrahim, com TH. Já pensou, Thiago, no TikTok? Mas eu faço o TikTok dos melhores destinos, cara. A gente tá com Você faz dancinha, 130 mil. A gente tá com 130 mil lá, cara. Caramba. E se você quiser, eu tenho esperança ainda do barquinho voltar, siga @do barquinho também nas redes. Exatamente. Quem Vai orando. Que dá pra ver os posts velhos, é isso? Se procurar a gente nas ferramentas todas aí de áudio que tem hoje aí, Deezer, Spotify, tudo, vai encontrar a gente também e ouve lá, faz uma maratona no barquinho. Beleza. Obrigado, viu? Boa noite pra vocês. Gente, obrigado. Foi mau horário. Valeu. Eu vim te conhecer também, começou a te conhecer de voz, agora os meus olhos te veem. Obrigada, gente. Carol, bom falar com você novamente. Espero que você tenha me perdoado, tenha me entendido. Todos os benefícios dos céus. Bom ter ajudado vocês e ver que vocês chegaram longe pra caramba. Tô muito feliz por isso, de verdade. Valeu. Parabéns pelo projeto e quero pedir a Deus que abençoe vocês cada vez mais, dando força pra vocês. Capacidade vocês têm, né? Então é perseverança que a tendência é só melhorar. Obrigada, viu, Valeu, gente? Valeu, Boa Matheus, noite. Pedro, Thiago, Valeu, vamos com gente. Deus. Valeu, Pedro. Valeu, Boa Matheus. noite, Agradeço Valeu. os cônjuges aí pelo empréstimo. Valeu. Falou, Tchau, tchau. E para matar todo aquele saudosismo do nosso querido NB, óbvio que está faltando a sessão mais especial desse podcast. Isso mesmo que você lembrou. É aquela sessão em que aquele pansudinho gostoso chega perto da gente, chega perto de você, com aquele hálito de menta gostoso, com todo o seu humor, toda a sua alegria, trazendo no pé do ouvido um beijo do Matheus. Um beijo do Matheus para você. Só para você. Um beijo do Matheus para a Meire Rodrigues, que indicou alguns peixes grandes aqui pra gente do Ictus. Um beijo bem molhado do Matheus pro Daniel Elias, que escreveu a melhor mensagem que a gente recebeu nos últimos tempos. Ele disse: quero parabenizar o respeito ao cliente e a conduta temerária pela ética cristã. Mesmo com a pandemia, mantiveram os envios sistematicamente. Parabenizo porque infelizmente não são todos no mercado que mantiveram tais práticas. Pago cada mensalidade com gosto e cada vez mais fixo na fidelidade com o clube. Parabéns. Muito obrigado aí pelas palavras de incentivo, Daniel. E se você tem também, pode mandando que a gente adora receber. Um beijo do Matheus para nossa dupla mais que parceira, nossos amigos, nossos incentivadores, nossos maiores incentivadores, Paulinho e Adriana,
do irmãos.com. Um beijo molhado do Matheus pra vocês, pessoal. Um beijo carinhoso do Matheus pra Bel Coimbra, ela, dona lá do canal Contra Outra, lá no YouTube, pelo carinho que ela tratou a gente e por tudo que ela tem feito por nós. Valeu, Bel. Um beijo pro Samuel Magalhães, porque ele indicou cada livro pra gente com muito carinho e já entrou na nossa lista dos mais desejados. Um beijo pro casal Daphne e Darlan, que foram os nossos primeiros mantenedores lá no PicPay. Brigadão, Daphne e Darlan, vocês moram no nosso coração, ganharam então um beijão do Matheus. Um beijo mais que especial pra Fabiana Lopes. Ela é uma das nossas associadas e nos últimos meses passou por alguns problemas de saúde. A gente tem orado por você, Fabiana, e pedimos que Deus continue te abençoando e que a sua recuperação chegue logo, viu? Um super beijo. E um beijo do Matheus para Ana Paula Souza, no melhor espírito de epístolas e heresias, lá do Barquinho, porque ela mandou pra gente um aviso, mandou uma errata pra gente que a gente deve colocar no próximo editorial ainda. Ela escreveu o seguinte: bom dia, Tan e Carol, ouvi o podcast sobre os livros de outubro, muito bom. O primeiro que ouço, mas gostaria de fazer uma correção. O livro As Aventuras de Huckleberry Finn foi escrito pelo autor Mark Twain, o mesmo que escreveu As Aventuras de Tom Sawyer. Já o livro Oliver Twist foi escrito pelo autor Charles Dickens, o mesmo de Um Conto de Natal. No podcast você disse que o Mark Twain escreveu o Oliver Twist. Então, valeu pela dica, Ana. Realmente passou batido pra gente aqui, mas damos o crédito então da correção que a gente ainda vai fazer no próximo programa. Beijo para Ana Paula Souza. Um beijo do Matheus para Cris, da editora Mundo Cristão, que abençoou o Clube Ictus com várias bíblias, que a gente vai usar num projeto mais que especial lá em 2021. Então, pessoal, aguardem as novidades. Isso aí. E óbvio, um beijo do Matheus pro Pedro, pro Thiago, e eu quero ver como o Matheus vai resolver isso pra dar um beijo em si mesmo, só porque eles aceitaram gravar com a gente esse episódio gostoso que você acabou de ouvir, e quem sabe mais novidades no futuro aí, vamos aguardar. Isso aí, hashtag VoltaNB. É, isso aí. Um beijo do Matheus pro nosso querido parceiro, amigo, professor, uma das pessoas mais pacientes que eu conheço nesse mundo, que é o nosso querido Chico Gabriel, que ele, além de ter editado esse episódio que você acabou de ouvir, edita muitos episódios aqui do Ictus Podcast. Um beijão, viu, Chico? Você é muito especial para nós. Isso, e para terminar, um beijo para todos os ouvintes do podcast, para todo mundo que já assinou, ainda é assinante lá no Clube Ictus, para quem tá no nosso canal no Telegram. Olha, vocês todos são um motivo pra gente continuar funcionando aqui como Ictus, viu? Muito obrigado por tudo, um beijo para cada um de vocês. E um beijo do Matheus para encerrar, para todos aqueles que durante esses quase 3 anos de Clube Ictus já mandaram algum tipo de mensagem, algum elogio, alguma crítica construtiva para nós. Isso faz toda a diferença, o feedback que a gente recebe de vocês faz toda a diferença para nós. E acredite, a gente olha cada um com muito carinho e respeito, principalmente. Eu queria deixar um último recado. Esse podcast que você acabou de ouvir, ele é todo construído no formato do que foi o podcast do No Barquinho. Talvez você já conheça, talvez não. Se você não conhece, recomendo nobarquinho.com, não tem BR o deles, nobarquinho.com apenas. Mas o pedido que eu queria fazer para você é, se você conhece e falou, nossa, que legal, teve um episódio do Barquinho, manda para as pessoas que você conhece, porque esse episódio especificamente não vai sair no feed do Barquinho, ele saiu só aqui no feed do Ictus. Então pode ser que muita gente que acompanhava o Barquinho, apesar deles terem postado também nas redes sociais deles e tudo, pode ser que muita gente não tenha achado esse episódio, então toda a nostalgia que você viveu aí ajuda para que outras pessoas também possam viver. É isso aí, pessoal. Foi uma delícia gravar esse programa. Eu tietei muitos 3, porque uma parte aí da minha vida foi ouvindo No Barquinho. Tenho um carinho imenso por todos. E a gente espera de verdade que Deus continue abençoando a vida de cada um deles. Independente do podcast ou não, eles influenciaram muito a minha vida como uma ouvinte de podcast e agora como uma participante de podcast. É isso aí, valeu galera. Até então semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Falou pessoal, até mais.
DBA, Matheus. Eu ia fazer um negócio, mas desisti. Ele ia ser coach de DBA. Eu ia, mas ficou muito ridículo. Põe pastor Matheus Soares, o sobrenome você já tem, ó. Pastor Matheus Soares DBA. Pastor é mais ridículo ainda. Não o pastor, mas colocar. Tá, mas quem quiser achar, você faz o quê? Manda uma cartinha pra qual endereço? Manda uma carta. Fala no Instagram. É muito mais difícil de publicar podcast, né? Hoje em dia você não precisa nem fazer site mais, né? Exatamente. Então o Matheus ficava com toda essa parte do site, daí dava alguma bucha, era com ele. Então dá pra voltar com o João de verdade. Agora o Matheus não é mais necessário, é isso? Exatamente, por favor. Tá aí. É a Sara que tá aí, não? A Sara tá querendo participar. Ô, Sara, vem falar um oi pra nós aí. O pessoal tá te chamando aqui, ó, pra falar. Não, Chiviro, não. Ela tá chamando a roupa lá pra fora, menina, nossa cachorrinha tava aqui dentro. Ela quer ficar, deixa ela aqui, amor. Eu já dei pra ela, já? Ela tá dando golpe, claro. Golpe aí, tem que ter cuidado com o golpe aí, tá ok? Cuidado aí com o golpe, tá ok? Ô, Pedro, você não vai herdar os capacetinhos do Paulinho depois que ele viajar? Que nada, eu dei o meu pra ele, inclusive. Ele não vai levar, não? Porque não dá, né, acho que eu tinha ganhado do Boba Fett, que ainda não era legal ser Mandaloriano, né? Agora é da hora, né? Mas... Tá no hype. Sempre foi legal ser. Não, pelo amor de Deus, cara. Aquele cara tomando uma parecia coisa do Trapalhões, cara. Toma uma varada e cai no buraco, pelo amor de Deus. É que você tá com a... Não assisti. Não vem com essa visão do Jovem Nerd, porque... Não é visão de Jovem Nerd. Boba Fett sempre foi um cara... Não. Na época, todo mundo crescia, isso aí. Quando eu assisti, eu falei, mas ficou aquela aura, quem que é esse cara, né? Caçou, foi lá, conseguiu pegar o Han Solo. Aí no final, parece uma bexiga, cara, que cai na boca do Tarlac lá. Eu falei, o que é isso, cara? Tá vendo? Por isso que o podcast acabou. Porque eu ouvi essas barbaridades aqui.